Olá, pessoal. Vamos agora começar a nossa aula de número 11. Estamos chegando no fim. A gente vai dar sequência aqui na análise da resolução número 210 do Conselho Superior do MPF. Acredito que nessa aula a gente termina a resolução e deixa as duas últimas aulas para pegar a questão eminentemente prática. Dando sequência, a gente parou aqui, na aula anterior, a gente tratou do artigo 28 até o parágrafo 4. E a gente estava falando da questão dos direitos da vítima. No parágrafo 5º, especificando mais ainda essa questão da participação da vítima, por isso que eu disse para vocês, pessoal, essa resolução é do MPF, mas ela tem um caráter muito procedimental e foca em algumas coisas, como, por exemplo, o detalhamento da participação da vítima no acordo de não persecução penal. Esse detalhamento, hoje, eu vejo lá na resolução 181, com a redação da 289 do Conselho Superior, é bem parecido com aqui do MPF, eu até aconselho vocês a dar uma lida. Não tratei aqui em questão da razão do tempo, e eu preferi tratar da redação inicial da 181 para ter uma ideia de formação histórica do que veio com o Código de Processo Penal. Agora, esse detalhamento em si que a gente está vendo aqui, com relação aos direitos da vítima, a gente não vê no Código de Processo Penal, que é, vamos dizer, a nossa lei maior no que diz respeito ao acordo de não persecução penal. Quando a gente vai para o artigo 28, o parágrafo 5º fala aqui, quando cabível e possível, está vendo aqui, ó, cabível e possível, a participação da vítima observará o seguinte, inciso 1, o membro do MPF providenciará a notificação da vítima antes da notificação prevista no caput para que informe sobre os danos decorrentes da infração e apresente, se possível, informações de preferências documentadas que permitam estimar o valor do dano e a capacidade econômica do investigado. Se a gente voltar aqui, pessoal, fala aqui da notificação antes da prevista no caput. A redação do caput não está aqui, mas vamos lá. Diz que o seguinte, eu, membro do MPF, eu vou pedir para notificar, eu vou notificar a vítima. E como eu tinha dito para vocês, eu vou notificar a vítima para que ela já me informe, ela diga quais são os danos decorrentes da infração penal, para que eu possa mensurar qual é o dano a ser reparado por meio do acordo de não persecução penal. E aí aquela coisa, sempre que cabível e possível, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente não consegue localizar a vítima, não tem uma vítima determinada, a depender do caso, a gente não sabe quem a gente vai notificar para trazer essas informações. E a vítima, quando ela comparecer nessa questão do dano, não é só ela chegar aqui, olha, fulaninho me ocasionou um dano de 500 mil. Ela vai ter que trazer essas informações sobre o dano, de preferência documentadas, que permitam estimar o valor do dano e a capacidade econômica do investigado. Isso vai ser importante, inclusive, como eu já tinha falado na aula anterior para vocês, para o membro do Ministério Público, no caso aqui o Ministério Público Federal, verificar se o ANPP ele é suficiente para o caso, que muitas vezes até pela extensão do dano em si, o ANPP é insuficiente para o caso. E aí eu notifico a vítima para que a vítima venha, traga as informações e antes de eu chamar o acusado para discutir o acordo, eu já saiba qual é o dano relacionado àquele caso. Mas é uma informação de forma que seja comprovada, não é uma mera alegação. Inciso 2. A vítima, se possível, acompanhada de advogado ou defensor público, olha, anota aqui, pessoal, se possível, poderá figurar como interveniente no acordo no que diz respeito à reparação dos danos civis decorrentes da infração. Como eu disse para vocês, pessoal, a vítima, ela não vai interferir no mérito do acordo. Ela vai, no máximo, participar para o que diz respeito
a reparação dos danos civis. Não é ela que vai impedir a celebração do acordo, não é ela que vai opinar sobre as obrigações que vão ser pactuadas. A atuação dela vai ser com relação à questão da reparação dos danos civis. Como a vítima em si muitas vezes sofreu o dano, ela vem a participar e eu vou consagrar, que já é um direito que vem sendo consagrado já há muito tempo, se propagando muito, a nível do Plano Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que é os direitos das vítimas. E o direito das vítimas, eu tenho que dar voz às vítimas, principalmente quando eu estou numa situação de infração penal. E uma forma de eu dar voz às vítimas é trazer para que ela participe de uma discussão de uma situação de caráter criminal que vai gerar reflexo na situação de dano que ela acabou sofrendo. Inciso 3. A não participação da vítima nas negociações ou sua discordância em relação à composição civil dos danos, por si só, não obstará à celebração do acordo, hipótese em que o montante avançado nos termos do artigo 28, inciso 1, que é aquele dispositivo que fala sobre a necessidade de reparação do dano, do Código de Processo Penal, deverá ser expressamente ressalvado como valor mínimo, sem prejuízo da reparação integral pelas vias adequadas. Olha, pessoal, se eu tenho uma situação em que, ou a vítima não participa das negociações, por exemplo, ela acha que não é o caso, eu não quero participar de negociações, eu não quero lidar com essa pessoa que acabou me ocasionando esse dano. Ou então não tem uma vítima determinada. Ou então eu ainda não sei quem é a vítima. Ou então ela participa das negociações, a segunda hipótese, mas ela não concorda com aquele valor que é estabelecido para a composição civil dos danos. O que foi estabelecido para respeitar o artigo 28, inciso 1, que é a necessidade de reparação integral do dano, vai ficar consignado que é, na verdade, um valor mínimo sem prejuízo da reparação integral pelas vias adequadas. Ou seja, aquele valor vai ser o mínimo para a reparação do dano, mas não impede que nas vias ordinárias a vítima, por exemplo, ou aquele ente que se entendeu, que entende como sido lesado naquela situação criminal, venha tomar as providências e cobrar a diferença. Recebe aquele valor ali, que é o mínimo, e vai cobrar nas vias ordinárias a diferença entre aquele valor e o valor que se entende como cabível. Se a gente for para o CPP tem uma previsão, isso no processo ordinário, vamos dizer assim, em que eu posso fazer um pedido em processos que geram dano, se eu quiser a reparação mínima do dano ser fixada em sentença, eu tenho que fazer esse pedido na denúncia. Eu faço esse pedido na denúncia porque tem jurisprudência que diz o seguinte: se eu não fizer esse pedido na denúncia, deixar para fazer depois, precluir, eu não posso mais fazer esse pedido. Eu tenho que fazer esse pedido na denúncia, e o juiz condenando e fixando aquele valor X ali como reparação mínima do dano, previsão do CPP, se eu não estou enganado, 387, inciso 4, nada impede que, se o dano for maior, aquele que foi lesado venha cobrar a diferença. Por exemplo, a gente tem um dano ali, que eu peço com um valor mínimo da reparação 10 mil na denúncia, o juiz condena a pessoa pela prática delitiva, diz que aplica o valor de reparação do dano mínimo em 10 mil, a vítima diz que não. O dano, na verdade, é de 100 mil. Já vai ter direito a esses 10 mil como mínimo e pode cobrar esses 90 nas vias ordinárias de cobrança. É o que acontece basicamente aqui, pessoal, nesse inciso 3. Se a vítima não participa, ou se ela discorda do valor que foi fixado ali, aquilo ali vai ser ressalvado. Olha, esse aqui a vítima não está concordando, então ela não participou, vai ser o valor mínimo. Ela pode
sem prejuízo da reparação integral pelas vias adequadas, cobrar a diferença pelas vias adequadas. Essa é a intenção do inciso 3 desse dispositivo. Inciso 4. A cláusula relativa à composição de danos civis poderá ser pactuada com caráter de irrevogabilidade, constituindo, na forma da legislação processual civil, título executivo capaz de aparelhar a execução, mesmo na hipótese de posterior rescisão do acordo. O que é que isso aqui quer dizer, pessoal? Composição civil dos danos. Estabeleceu aquele valor para a composição civil dos danos. Mas vamos lá, que celebrou o acordo de não persecução penal, não só envolve aquela obrigação, envolve uma série de outras obrigações, como, por exemplo, que muitas vezes a gente coloca a obrigação de prestar serviço à comunidade. O acusado celebrou, mas não está prestando serviço à comunidade. O que é que vai resultar? Eu posso obrigar? Não. Vai resultar na rescisão do acordo. Agora, o valor que foi estabelecido a título de composição civil de dano, mesmo com a rescisão do acordo, vai ser um título executivo que eu posso executar aquele valor, mesmo não existindo mais o acordo de não persecução penal. É algo assim bem interessante, pessoal. Eu rescindo o acordo, não posso obrigar o cara que se comprometeu a lá prestar o serviço à comunidade a prestar realmente, vai rescindir, o processo vai seguir o curso normal, mas eu posso pegar aquele título ali no que diz respeito à composição dos danos civis e executar, enquanto título executivo. Inciso 5. O MPF poderá requisitar a autoridade policial responsável pela investigação, se for o caso, a produção de elementos de convicção que permitam estimar o dano suportado pela vítima e a capacidade econômica do investigado, sem prejuízo de a própria vítima complementar ou modificar essas informações antes da celebração do acordo. Como eu disse, pessoal, o acordo entre as obrigações que a lei impõe tem a de reparação do dano. Só que muitas vezes eu não tenho informação, elementos suficientes para eu poder mensurar o dano. Eu posso, por meio de uma das minhas prerrogativas, de requisitar diligências à autoridade policial, pedir para que a autoridade policial produza determinadas provas para que eu possa verificar qual é o valor daquele dano que foi ocasionado. Nada impede que essas informações que foram levantadas pela polícia sejam complementadas por informações prestadas pela vítima, porque muitas vezes a vítima é a principal interessada, que foi realmente quem sofreu aquele dano. Mas, por exemplo, a gente tem eu vou pegar aqui como parâmetro. A gente tem na questão ambiental a questão da reparação do dano, que normalmente a gente pede para a apresentação de um projeto de recuperação do dano ambiental, recuperar realmente o dano, e muitas vezes uma prestação pecuniária. Muitas vezes a gente toma como referência aquela prestação pecuniária valores que foram levantados durante a investigação, que foram calculados pela Polícia Federal, que eles fizeram um levantamento com relação ao dano que foi ocasionado. Você vai botar aquilo ali como prestação pecuniária de maneira total? Não, quem está falando do acordo, o negócio é menor, não é melhor. Aquilo ali muitas vezes serve como parâmetro para condenação. Mas a reparação do dano a gente faz pelo PRAD, né, na área ambiental, Projeto de Recuperação do Dano Ambiental. E aí, muitas vezes, a gente estabelece uma obrigação pecuniária, que a gente pega alguns critérios como parâmetro para fixar essa obrigação pecuniária. Resumindo, esse inciso 5. Se eu precisar do auxílio da polícia, eu posso requisitar para que ele faça determinadas diligências para que eu possa estipular de maneira mais precisa qual foi o dano que ocorreu naquela prática delitiva. Artigo 28. Quais são as situações que dispensam a notificação da vítima? Estão previstas lá no artigo 28.
Crimes vagos, que são aqueles com vítima indefinida ou coletividade indeterminada, ou seja, se eu não sei quem é a vítima, ou se é algo coletivo de maneira indeterminada, eu vou notificar quem? A dispensa de notificação da vítima para participar do acordo de não persecução penal. Órgão ou entidade da administração pública, bem como órgãos constitucionalmente autônomos, dispensa a notificação, mas há a possibilidade de participar como interveniente. Ou seja, se eu enquadrar a situação como uma vítima sendo um órgão ou entidade da administração pública, eu não preciso, via de regra, é dispensável chamar a administração para participar do acordo de não persecução penal que tem natureza criminal, e eles não têm atribuição criminal. Eles podem tomar as providências pelo aparato deles de ressarcimento do danos. Agora eu posso chamar para participar como interveniente, não necessariamente como vítima, mas como interveniente. Como vítima, não, eu não sou obrigado a notificar. Assim como acontece nos crimes vagos, a não ser em determinadas situações de pessoas, de vítimas privadas, vamos dizer assim, e previamente determinadas. Artigo 28-A. Nos casos em que o acordo de não persecução penal for proposto em inquérito policial ou ação penal, o membro do MPF poderá instaurar procedimento administrativo nos termos do artigo 8º, 4 da Resolução número 174 de 2017 do CNMP, com a finalidade de registrar, em forma documental, a verificação da presença dos pressupostos e requisitos, as tratativas e a formalização. É porque é o seguinte, pessoal. Como é que a gente tem a discussão na prática de um acordo de não persecução penal? Eu disse, via de regra, é antes do oferecimento da denúncia. Se é antes do oferecimento da denúncia, eu tenho duas possibilidades. Ou eu abro um procedimento específico ali para discutir o acordo de não persecução penal, ou então essa discussão do inquérito a sobrestado eu faço dentro do inquérito, por exemplo, dentro do PIC mesmo. E aí, finalizado, eu já encaminho tudo para a justiça, para a homologação, faço dentro dos próprios autos. Teve uma época que se enquadrava a obrigatoriedade de instaurar esse procedimento específico para a discussão de acordo de não persecução penal, inclusive para acompanhamento depois. Hoje em dia já não é obrigatório, a gente pode instaurar ou não, mas é uma possibilidade que a gente tem de instaurar aquele procedimento para que a gente faça todas as tratativas dentro de um procedimento específico. O problema que acontece é o seguinte, pessoal, se eu tenho um inquérito que eu recebo, que eu tenho duas opções, deixa eu ver aqui, tanto que está aqui, ó, poderá, duas opções, denúncia ou ANPP, eu estou com aqueles autos ali, vai ficar parado até eu dar uma solução. Se vai ser denúncia, vai a denúncia com inquérito, eu não posso estar separando as peças que eu vou encaminhar, ou então vai o ANPP. E o ANPP vai com tudo também. Para que eu vou instaurar um procedimento específico? Não é melhor esse caso os autos ficar sobrestados e eu discutir dentro dos próprios autos? Porque se eu não chegar a um acordo, está lá comprovado. Olha, excelência, eu estou oferecendo denúncia aqui, está comprovado que não se chegou a um acordo. Está tudo aqui, notificação, está toda a documentação aqui. Ou então, se eu chego a um acordo, eu envio, ó, excelência, aqui é o acordo para homologação. E aqui é os autos que estão embasando os indícios de autoria e materialidade que fundamentaram a celebração deste acordo. Eu acho que o melhor é fazer dentro dos autos mesmo, não instaurar, porque gera uma burocracia muito grande, um procedimento específico para a discussão do acordo de não persecução penal, tanto que a resolução no 28A diz que poderá, não é mais obrigatório. Parágrafo único. Caso não seja instaurado procedimento administrativo na forma do CAPT, todos os atos relativos à negociação e formalização do acordo de não persecução penal deverão ser registrados em sistema informatizado do MPF e encaminhados oportunamente ao juízo ou tribunal competente.
É o que eu falei para vocês, pessoal. Os autos vai estar ali parado. Eu não instauro um procedimento específico. O sistema da gente é o único, né? Tudo vai ser registrado bonitinho no único, minuta, as notificações, as gravações, tudo vai ficar tudo registrado bonitinho. Quando eu for encaminhar para a justiça, eu pego tudo e encaminho para a justiça. E aí vai os autos, vai com a documentação toda. Eu não sou obrigado a instaurar um procedimento específico para juntar um procedimento dentro do outro. Eu acho que o melhor é justamente a gente fazer isso. Mantém ali aqueles autos e vou adotando as providências de caráter formal com relação à celebração do acordo de não persecução penal, visto que eu entendo desnecessário e não há obrigação hoje de instaurarmos um procedimento específico com relação à discussão sobre o acordo de não persecução penal. Vamos lá para a gente encerrar a nossa parte sobre a resolução 210 do Conselho Superior. A gente vai tratar sobre alguns pontos sobre os reflexos do acordo, situações de rescisão e, ao final, da questão da orientação conjunta. Reflexos do acordo, pessoal. Pronto, reflexos do acordo. O artigo 29b, ele fala o seguinte, da resolução. A celebração do acordo de não persecução penal não impede que o beneficiário seja chamado para prestar declaração em juízo sobre as imputações deduzidas em desfavor dos demais envolvidos no fato que deu ensejo ao acordo, respeitadas as regras próprias da chamada de corréu. O que esse dispositivo quer dizer é o seguinte, pessoal. Não é o fato de o acusado ter celebrado um acordo de não persecução penal que ele está blindado agora. Se ele for chamado em juízo para depor sobre determinada situação, o fato dele ter celebrado o acordo de não persecução penal não exime ele dessa obrigação. Ele vai ser obrigado a ir prestar depoimento, lógico que ele vai ter a liberalidade de falar o que ele entende, desde que respeitadas as regras próprias da chamada de corréu. Porque a gente sabe que o corréu de um determinado fato tem uma série de restrições e muitas vezes não pode, por exemplo, num processo penal, ser chamado para atuar como testemunha com relação ao outro réu. Respeitadas essas regras inerentes ao corréu, ele não está blindado. Se ele for chamado em juízo para ser ouvido sobre determinada situação, mesmo ele tendo celebrado acordo de não persecução penal, ele tem obrigação de comparecer e prestar seu depoimento. Rescisão do acordo. Aí vem aquela questão, pessoal, que a gente já discutiu aqui várias vezes. Se rescindir o acordo, eu posso usar a confissão contra o acusado ou em qualquer outra situação? O artigo 29d, ele fala o seguinte, vai de encontro à minha posição que eu já trouxe aqui para vocês. Eu vou até, posteriormente, terminar de elaborar um artigo sobre isso, fundamentando o que apresentando meus fundamentos de maneira mais acadêmica, porque eu entendo que não pode usar a confissão. Mas o artigo 29 dele fala o seguinte, descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, sem justificativa, o membro oficiante deverá comunicar ao juízo para fins de rescisão e oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Nesse caso, a denúncia poderá utilizar como elemento informativo a confissão formal e circunstanciada prestada voluntariamente na celebração do acordo. Aqui o dispositivo está dizendo da possibilidade da utilização da confissão não como elemento probatório. Agora já estaria provado que o acusado que teve o acordo rescindido foi o responsável pela prática delitiva. A resolução está dizendo o seguinte, que pode ser utilizado como elemento informativo.
ou seja, um elemento em termos de informação que poderá ser levado em consideração, não como prova propriamente dito, na ação penal. Eu, particularmente, como eu já justifiquei, eu acho que não pode ser utilizado em nenhuma situação, nem de caráter informativo de prova, muito menos em razão das restrições, as peculiaridades inerentes ao acordo de não persecução penal. A finalidade da confissão em si estaria restrita aos casos, à situação do acordo de não persecução penal, não servindo para toda e qualquer outra situação. Outro reflexo do acordo são os possíveis reflexos em outras áreas, que eu coloquei aqui. Artigo 29G. A resolução fala aqui: a celebração do acordo de não persecução penal não afasta eventual responsabilidade administrativa ou civil pelo mesmo fato. Pessoal, eu já cheguei aqui a falar em aulas anteriores que o mesmo fato ele pode ter reflexo nas mais diversas áreas. Ele pode ser um fato criminoso, ter também reflexo de natureza voltado para a improbidade, civil, tributária, administrativa, nas mais diversas espécies. O fato de o acusado celebrar um acordo de não persecução penal não vai torná-lo imune de toda e qualquer outra responsabilização, não. O acordo de não persecução é penal. Ele, entre aspas, vai resolver o problema criminal. Os problemas que esse fato resultou nas outras esferas vão ser resolvidos nas outras esferas. O acordo de não persecução penal se restringe à questão criminal. Não pode gerar esse reflexo nas outras esferas, impedindo eventual responsabilidade, como tem aqui, administrativa ou civil pelo mesmo fato. 29H. As negociações sobre ilícitos puníveis na esfera civil e criminal serão realizadas preferencialmente de forma conjunta pelos órgãos do Ministério Público com atribuições nas respectivas áreas de atuação. Aí vem justamente, novamente, aquela questão, pessoal. Um fato pode ter reflexo nas mais diversas áreas e o ideal de atuação qual é? Vamos tentar resolver tudo isso ao mesmo tempo. Fazer um acordo, e aí a gente pode ter a situação de ANPC, a depender do caso, no caso da improbidade, junto com um ANPP, fazer acordos que a gente tente abarcar as mais diversas áreas para trazer até um pouco de um grau de segurança para o acusado que ele, entre aspas, está resolvendo os problemas dele em decorrência daquele fato ilícito que ele cometeu. Não apenas uma resolução para o fato, resolver o fato apenas na esfera criminal. Mas eu repito, 29G, o reflexo do ANPP é criminal. O ideal é chamar para negociação os outros colegas. Ou então, se você tem atribuição civil também para o caso, discutir tudo no mesmo contexto. E por fim, pessoal, para a gente terminar essa parte da nossa aula, eu falo de maneira bem rápida sobre a orientação conjunta, que está para sair a atualização. Tem que ser aprovado, né? Da segunda, quarta e quinta câmaras, que são as câmaras do MPF que lidam com matéria criminal. São, que eu coloquei aqui, decorre da CCR do MPF com atribuição criminal. Ela vai trazer um detalhamento maior, alguns acréscimos em relação à resolução número 210. Estabelece orientações de como proceder nos acordos de não persecução penal. Tem um caráter complementar em relação à resolução que a gente tratou aqui e está em processo de atualização, ou seja, como eu tinha dito para vocês, eu participei emitindo a opinião sobre alguns dispositivos que já estão com redação nova pelo pessoal que ficou responsável pela atualização da redação. Eu e alguns colegas emitiu opinião. Isso vai ser apreciado, não sei como vai ficar o texto final consolidado, e além do texto final consolidado, como vai ficar, depende também da análise da segunda, da quarta e da quinta Câmara para aprovar ou não
essa recomendação. E aqui, pessoal, eu encerro a nossa aula finalizando o tópico a NPP e o MPF, e nas próximas 2 aulas a gente vai encerrar o nosso curso com as questões práticas mesmo, bem procedimental do acordo de não persecução penal. Então, pessoal, até a nossa próxima aula.